Duas vitórias seguidas na Série C, sendo uma em cima do maior rival no Clássico Repá. E esse bom momento se deve muito por gols de jovens atletas e até de um jogador bastante experiente. Eram 10 jogos sem vencer o maior rival, por isso a comemoração não poderia passar em branco não, viu? A gente procurou comemorar bastante, né? Como eu sempre falo, procurei comemorar em família ali, junto com a minha família ali. Mas a gente sabe que a gente não é só o jogo contra o Paysandu. A gente tem que pensar nas outras equipes, né? Depois, já na segunda-feira, já mudei todo o foco. E na vitória por 3-2 contra o Paysandu, o lateral ainda marcou o primeiro gol nesse retorno à equipe azulina. É um gol importante, né? Onde a gente pôde conseguir ajudar a equipe a conseguir o resultado, né? Sabíamos que a cobrança era muito grande em questão da gente estar 10 jogos sem vencer o nosso maior rival. E graças a Deus eu pude ajudar a equipe a conseguir fazer o gol ali e a gente conseguia sair com os 3 pontos. Resultado que reforçou a permanência dos azulinos no G4, a zona de acesso para a próxima fase da Série C. Objetivo alcançado com a ajuda de jogadores que, assim como ele, saíram da base do Leão. Hélio e o Wallace deram orgulho. Sabe que são grandes jogadores com um potencial muito grande que vão ajudar a gente no decorrer do campeonato. E a gente só isso que a gente tem que falar para eles, né? Que eles continuem trabalhando e desenvolvendo o futebol deles, porque a hora que eles entrarem no jogo, graças a Deus, eles estão podendo nos ajudar lá dentro de campo. Agora o compromisso dos azulinos será aqui em Belém de novo, contra o Jacuipense da Bahia. E do que depender dos jogadores mais experientes, os meninos do Baenão terão toda a liberdade do mundo dentro de campo. Como eu sou um dos caras mais experientes do grupo, a gente procura estar sempre conversando com os mais novos para passar tranquilidade para ele, né? E a gente conversa muito sobre essa questão dos meninos, porque a gente sabe que ele tem um potencial muito grande. Mas é como eu sempre falo, né? Tem que continuar trabalhando. Acho que com o trabalho você conquista coisa muito grande. A gente está deixando eles bem à vontade para que eles possam ir com tudo e possam nos ajudar lá dentro de campo para sempre conseguir os resultados positivos. Tá aí o Marlon, idade cronológica 35 anos, a idade fisiológica bem abaixo disso, porque ele está correndo muito, está com todo o vigor, sendo utilíssimo para o time do Remo. E aqui um dado que vale muito a pena registrar. O gol que o Marlon fez no sábado foi o quarto dele em Repá. Ele tem 16 gols com a camisa do Remo, contando as duas passagens dele, e 4 dos 16 ele fez contra o Paysandu. É a mesma proporção dos gols do Nicolas contra o Remo. Se você considerar que o Nicolas tem 26 gols com a camisa do Paysandu, 5 deles marcados contra o clube do Remo. Bem interessante de observar. Sim. Como alguns jogadores se encarnam bem. Se destacam e entendem o que é fazer um gol no clássico, né? E aí acabam, de fato, marcando cada vez mais, né? Exatamente. E aí o garoto Wallace, tão destacado na reportagem, como o Hélio também. Aliás, nesse retorno do Bonamigo para o Remo, 2 vitórias, 4 gols de paraenses, né? 2 do Wallace, sim, 1 do Hélio e 1 do Marlon. Hélio é um jogador que tem uma estrutura muscular muito privilegiada, tem muita resistência e vai se encaixando dentro de uma função tática específica, vai se encaixando ali no time do Remo com perfeição. O Wallace é um jogador que ainda está ganhando um amadurecimento geral, inclusive fisiológico, de estrutura muscular, mas que vai se destacando, entrando assim no meio do jogo, dentro de um processo gradativo de conquista de titularidade. É aquela coisa, às vezes a solução está aqui, né? A solução sempre está, Márcio, desde que se faça um trabalho adequado que nunca foi feito em categorias de base. Categorias de base de Remo e Paysandu sempre funcionaram como faz de conta. Se botar para funcionar de uma maneira profissional, oferecendo as condições devidas, os frutos virão, digamos assim, com fartura. Pois é, a gente viu, né, os garotos destacando nos últimos jogos e, claro, a torcida festejando muito, né, Ferreira? Não é para menos, afinal de contas, o Remo teve essas 2 vitórias, alcançou os 16 pontos, é um fechamento de primeira virada dessa fase de classificação excelente, porque o Remo com 16, ele cria agora a expectativa de classificação com pelo menos mais 13, talvez até com mais 12 pontos no que resta da segunda virada. 4 vitórias, né?
4 vitórias, 12 pontos, ele iria a 28. Com 28 é uma possibilidade bem real de classificação. A projeção é 28 a 30 pontos para a classificação. Então está bem encaminhado. Já o Paysandu, com seus 11 pontos, claro que vai ter que somar bem mais agora na segunda virada para conseguir se encaixar lá no final da fase, lá no dia 5 de dezembro, quando termina a fase, entre os 4 primeiros colocados. Muito bem, Ferreira. Daqui a pouco